todas e todos. Hoje eu pensei em conversar com vocês sobre essa instituição social, né, que é o casal, né, e que, no mais das vezes, está na origem da formação de uma família. Em primeiro lugar, acho que é importante, né, a gente ter alguma definição do que seja um casal, né? E o que eu estou chamando de casal é uma relação ou um vínculo mais ou menos estável entre duas pessoas, sejam elas pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. E é interessante a gente poder jogar luz sobre o casal, a sua origem, a sua formação, o que é que está envolvido, né, quando esse vínculo se forma, né? E como é que também esse vínculo se mantém ao longo do tempo, né? As características, o lugar de cada um dos membros desse casal, e suas funções e seus papéis, e claro também, né, os conflitos que estão presentes nesse vínculo e as suas dissoluções, porque embora seja um vínculo relativamente estável, ele também é um vínculo que pode ser dissolvido e é dissolvido, né, de formas também socialmente determinadas, né? Por exemplo, na forma do divórcio, né? Então é um pouco esse o caminho e essas as questões que eu gostaria de tratar hoje, né? Então seria interessante a gente pensar num primeiro momento nessa questão da formação do casal. No mais das vezes, principalmente, né, na sociedade moderna, né, essa formação se faz a partir de uma escolha, né, de uma escolha mútua. A gente costuma pensar que é uma escolha, é uma livre escolha, né, mas nem sempre é assim, ou talvez nunca seja totalmente livre, não é? O antropólogo Lévi-Strauss, que estudou muito, né, e é um autor fundamental para pensar a questão das estruturas do parentesco, né, principalmente a partir da segunda metade do século XX, né, diz que é uma ilusão romântica considerar que as pessoas se casam por amor, né? Porque, segundo ele, antes de tudo, e ele está falando como antropólogo, essa união entre duas pessoas tem uma função social e tem, antes de tudo, uma determinação social, né? Então, vamos dizer assim, o leque de pessoas que está disponível para a minha escolha não é um leque aleatório. Ele é determinado socialmente, culturalmente, religiosamente, é atravessado por questões de classe social, por questão de etnia, cor, cultura, né? Então a gente pode pensar que as escolhas que a gente faz, elas fazem parte de um certo universo, né? Um outro sociólogo muito interessante, que é o Pierre Bourdieu, diria do hábitos, né? Então, o hábitos como sendo uma espécie de espaço social ou modo de ser social, né? No qual cada um de nós circula e que tem seus limites, seus contornos, né? Que são difíceis de serem ultrapassados. É claro que isso vai depender de grupo social para grupo social, não é? Há grupos sociais com regras, com determinações mais estritas sobre a escolha, né, do companheiro ou da companheira, né? E em outros essa situação permite um leque mais amplo, mas eu acho que a gente deve levar em consideração, né, que essa ideia de que
a gente não casa só por amor, mas evidentemente que a questão afetiva e os afetos são fundamentais nessa escolha, né? O afeto, a atração sexual é um componente muito importante. Além disso, né, e retomando essa ideia do Lévi-Strauss, o casamento, então a união estável e socialmente reconhecida, né, porque há várias uniões estáveis que podem não ser reconhecidas, e quando eu estou falando do casal, eu estou considerando esse conjunto de uniões mais estáveis, né, com maior ou menor reconhecimento social, mas não as uniões eventuais, né, e mais passageiras, transitórias, que também fazem parte da vida de grande parte das sociedades, né? Mas acho que é importante aqui na nossa reflexão a gente fazer essa delimitação. Então, para o Lévi-Strauss, o casamento, né, ele é importante e é muito interessante porque para o Lévi-Strauss toda a sociedade humana tem alguma forma de legitimação da união, do casal. Então, que diferencia essa união de outras formas de união, de relacionamento, né? Sejam envolvendo ou não sexo. E ele vai dizer que o fundamental, mais do que, vamos dizer assim, o vínculo entre as duas pessoas ou o interesse, né, entre as duas pessoas, é o fato de que ele une duas famílias, né? Ele vai dizer, vai chamar o casamento da aliança, que permite que se estabeleçam novos vínculos de parentesco e principalmente de cooperação, né, entre essas pessoas que se tornam parentes ou familiares. É muito interessante porque num texto do Lévi-Strauss muito importante chamado Família, né, que está num livro chamado Olhar Distanciado, ele vai dizer que para um homem mais importante do que sua esposa é o seu cunhado, é o irmão da esposa, porque é com ele que eles vão trabalhar ou vão atrás do alimento, da caça, né, vão cooperar. Não fosse o casamento, as alianças, ao invés da cooperação entre famílias, poderia haver uma situação de desintegração social, de guerra, de conflitos, de disputa pelo alimento, né, entre esses diferentes grupos familiares, né? Então, acho importante a gente levar em consideração o que está em jogo quando a gente está pensando nessa escolha, né? E que de fato é uma escolha amorosa que se dá na formação do casal. Também acho que é importante a gente levar em consideração que houve mudanças muito profundas, né, em relação à questão da formação dos casais ao longo do século XX e até agora, né, entrando no século XXI. Se a gente pensar em particular em sociedades ocidentais, e eu estou pensando agora com mais foco no Brasil, porque nós saímos de uma situação, né? Estou pensando mais um período que vai até o início do século XX, em que determinantes sociais e de tradição e de classe social eram muito mais imperativos, né, na determinação de com quem uma pessoa iria casar, né? Esses constrangimentos, os valores da tradição, a perpetuação de um certo lugar na sociedade, etc., né, fazia com que as escolhas de casamento muitas vezes fossem determinadas não pela pessoa que ia casar, mas pela sua família ou pelas famílias, né, que faziam acordos, né? E Lévi-Strauss também traz vários exemplos de sociedades onde isso acontece, onde muitas vezes a determinação dessa escolha é feita ainda quando as pessoas são crianças, né?
mesmo se a gente leva em consideração, por exemplo, situações em que ocorrem ainda em algumas sociedades, em que a família determina essa escolha por razões claramente econômicas, né? Por exemplo, é o caso, eu tenho uma aluna de doutorado que está estudando uniões precoces em Moçambique, né? Então são meninas muito novas, 12, 13, 14 anos, que são praticamente vendidas para homens muito mais velhos para serem suas esposas, né? Então há toda uma demanda, né, que é econômica da família e que obriga, né, a esse tipo de vínculo, que é um vínculo que envolve muito abuso e muito sofrimento, né? Então é quase que um caso extremo dessa situação em que as escolhas não são feitas pelo próprio sujeito, né, envolvido, implicado, mas pelas famílias ou pela sociedade mais ampla, né? Mas ao longo do século XX, nós temos cada vez mais essa valorização do sujeito, né? Do desejo do sujeito, do desejo da pessoa. A psicanálise trouxe uma contribuição muito importante nesse sentido, né? De trazer para o primeiro plano, né, essa legitimidade, né, da possibilidade de cada um poder se realizar, ser quem é, né? Encontrar a sua verdade. O que fez com que cada vez mais, então, as escolhas, né, fossem mais guiadas pelas questões subjetivas do que propriamente por questões que envolvem família ou tradição e etc., né? Então, nós acompanhamos ao longo do século XX uma série também de movimentos sociais, de lutas de grupos sociais pela legitimação de uniões diversas, né? Pela diversidade dessas uniões diferentes, né? Que escapam ao modelo tradicional, né? De casal, né? Então, nós temos, em particular, eu acho que, né, no centro desse debate, a questão das uniões homoafetivas, não é? E junto, né, com essa luta, a luta pela legitimação social, pela legitimação jurídica, né? No sentido de também dar um reconhecimento e uma segurança jurídica às uniões homoafetivas, tal qual tem as uniões também heteroafetivas, né? Inclusive na possibilidade de formação de família, adoção de filhos, não é? Que tem sido uma conquista, né, ao longo do século XX importante em diferentes países do mundo. No caso brasileiro, desde 2013, né, que o Conselho Nacional de Justiça reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, né? É interessante, nesse sentido, em relação a isso, observar, esse é um dado interessante quando a gente vê dados, estatísticas, né, sobre casamentos e divórcios no Brasil, que das uniões homoafetivas, né, que buscaram reconhecimento jurídico, 62,7% foram entre mulheres, né? E 37,3% entre homens, né? O que traz questões interessantes para a gente pensar também essa questão da importância, né, que esse reconhecimento civil tem para mulheres e para homens. Acho que é importante a gente, então, retomar, né, essa questão do quanto que cada vez mais a questão da subjetividade de cada um, da liberdade de escolha, tanto no sentido do casar,
de estabelecer o vínculo, quanto também da dissolução do vínculo, né? Porque no Brasil, a possibilidade de dissolver um vínculo matrimonial, do ponto de vista jurídico, começa a ocorrer apenas no início dos anos 40 do século XX, né? O desquite, que implica a possibilidade, né, reconhecida juridicamente, de separação dos corpos, mas ainda assim a mulher não sai com plenos direitos. Por exemplo, não sai com o direito de exercer, né, o controle do patrimônio da família, que fica ainda sob a proteção e o controle do homem. Além disso, não há possibilidade de um novo casamento. Então, o desquite ainda implica em uma não dissolução completa do vínculo matrimonial. É diferente o divórcio, que nos anos 70, então, permite uma separação mais plena, né, do casal e a possibilidade de novas uniões reconhecidas legalmente, né? Também é importante pensar isso do ponto de vista religioso, que é uma dimensão tão fundamental no nosso país. Como cada religião lida com a possibilidade da separação e com o reconhecimento da separação e com a possibilidade de novos casamentos. Muitas vezes, o campo do civil não se equipara ao campo do religioso, né? E é claro que na vida das diferentes pessoas, esses campos vão ter uma incidência e uma determinação diversa, né? A importância, né, dessa dimensão religiosa ou da dimensão civil, porque também acho que é evidente, é importante levar em consideração que, independente do reconhecimento jurídico religioso, as pessoas sempre casaram, se separaram, tiveram outras uniões, às vezes, né, uniões concomitantes, e etc., né? Mas a gente está falando mesmo do reconhecimento social de tudo isso. Mas eu também queria entrar numa dimensão mais subjetiva, né, do significado dessas escolhas que formam os vínculos de casal, para além ou junto ou integradas com essas dimensões sociais, socioculturais, né, ou mesmo econômicas que a gente veio tratando, né? Porque do ponto de vista pessoal, a gente diria psicológico, né, uma escolha, né, a escolha de um parceiro ou de uma parceira é sempre alguma coisa muito complexa, né, e que envolve dimensões que são conscientes, né, o que uma pessoa espera encontrar, né, numa outra pessoa, o que gostaria de ter, interesses em comum, ou certos modelos, né, certos modelos de mulher ou certos modelos de homem, que claro que também são atravessados, né, pelos modelos oferecidos culturalmente, socialmente, né? Mas também é uma escolha que tem raízes muito profundas, né? Na verdade, na experiência que cada um de nós tem do casal de pais que teve, né? Ou de outros casais, né, na sua própria família, os avós ou tios, né? Todas essas pessoas, figuras, né, casais que marcaram a nossa existência, né? E em relação às quais, né, principalmente a psicanálise, Freud mostrou que nós temos relações muito complexas, contraditórias, conflitivas, né, ambivalentes, sentimentos de amor, mas também sentimentos de ódio, sentimentos de rivalidade. Então, nós somos habitados por casais, né?
nas nossas fantasias conscientes, mas também nas nossas fantasias inconscientes, né? Eu lembrei de um texto muito bonito da Clarice Lispector, um conto dela que foi publicado em 1964, que se chama Os Obedientes, e que é justamente sobre um casal, aparentemente um casal de classe média no Rio de Janeiro, que vive justamente nesse período em que no Brasil se instalou a ditadura civil-militar, né? E é interessante esse casal descrito porque é um casal que vive muito adaptado a esse ambiente, né? Rígido, ditatorial, militar, né? Do qual eles quase que sentem um certo orgulho. Mas eu estou lembrando desse conto nesse momento da minha fala, porque tem um momento em que ela vai falar sobre esse casal que não tem nome, é um homem e uma mulher que estavam casados, e ela diz: bastou pensar nisso que o meu pé afundou dentro, né? Fui obrigada a pensar em alguma coisa, mesmo que eu nada mais dissesse e encerrasse a história com essa constatação, já me teria comprometido com os meus mais desconhecíveis pensamentos, né? Então, bastou dizer um homem e uma mulher estavam casados, que um pé nosso afunda dentro e já somos comprometidos com os nossos pensamentos mais desconhecíveis, né? Então, é muito interessante como a Clarice coloca em literatura, ela dá voz a essa espécie de pântano, né? Que significa o que é para cada um de nós um casal, não é? Por quê? Porque toda pessoa tem na sua origem um casal, né? Toda pessoa é fruto de um casal, né? E cada um traz, né, dentro de si a história, né, desse casal. E esse casal, por sua vez, cada um vem de uma família diferente, né? Então, nós podemos retroceder essa história até as origens da humanidade, de alguma maneira. E Freud fez isso. Ele considerou que na nossa relação, na relação de cada criança com seus pais, né, que é uma constelação a qual ele deu o nome de complexo de Édipo, ele viu reverberar a história da humanidade inteira. Então, de alguma maneira, como se cada criança repetisse, né, nas suas fantasias em relação ao casal de pais, ele falou, em especial no caso do menino, o desejo pela mãe, a hostilidade em relação ao pai, né, teria a sua origem nos primórdios da humanidade, né, na relação dos filhos com o pai tirânico, com o pai que era possuidor de todas as mulheres, né, e que os filhos matam, né, por ódio a esse pai, e toda a culpa decorrente, né? Então, Freud vai dizer que a ontogenia, então o desenvolvimento de cada ser, repete a filogenia, repete a história da espécie, né? Então, é só para a gente ter uma noção do que é que a Clarice está dizendo quando afunda o pé dentro, né? E que pensamentos desconhecíveis são esses, né? Todo esse conjunto de fantasias conscientes e inconscientes, né? E que cada um carrega consigo, né? E que traz, vamos dizer, para essa nova relação que se cria com uma outra pessoa que também vem com a sua história, né? Então, é muito interessante essa ideia, né, de que quando um casal se forma, né, esse encontro de
histórias, esse encontro de expectativas, esse encontro de concepções, de verdades, né? Que tem que, de alguma maneira, entrar em diálogo, ou tem que entrar em comunicação, né? Tem um texto muito interessante de um casal de psicanalistas ingleses. Ela se chama Lily Pincus, ele se chama Christopher Dare. O texto dele se chama O Contrato Secreto do Casamento, né? E acho que é um título bastante interessante, feliz, né? Porque nós costumamos considerar, né, e nos preocupamos, né, as pessoas se preocupam ao casar com o tipo de contrato, né, manifesto, seja o contrato civil, seja o contrato religioso, ou acordos que são feitos sobre como é que o casamento vai transcorrer, né, a partir de que regras, de que conjunto de deveres e direitos. E claro que isso é fundamental, todo casamento é também um conjunto de direitos e deveres, né? Sexuais, econômicos, materiais, um conjunto de afetos que são trocados, né? Mas o que esse casal de psicanalistas está propondo é que também há um contrato inconsciente, né? Que é feito justamente, né, das expectativas não ditas, né? Às vezes desconhecíveis mesmo, né? De cada um em relação ao outro, né? Então, o que eu espero de um casamento, né? Será que eu espero que meu casamento repare, conserte aquilo que eu via de errado nos meus pais, né? Ou será que eu espero que meu casamento repita aquilo que eu admiro e vi dos meus pais, né? Que papéis de gênero, né, eu trago como modelo, né, da minha história? Qual o lugar da mulher, qual o lugar do homem, ou qual é a possibilidade de compartilhamento de trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, né? Há muitas dessas expectativas que são conscientes, algumas nem tanto, né? Algumas são tidas como tão naturais que nem se questiona, né? E, no entanto, elas vão entrar, né, nesse pacto, né? Acho que a palavra pacto é muito boa, né? Nesse pacto que é também inconsciente e que pode ser gerador, né, de muitos embates e muitos mal-entendidos também, né? Muitos não ditos, muitas frustrações, silêncios, mutismos. Então, acho que vai dando uma dimensão, né, da complexidade que está envolvida quando nós estamos falando de um casamento, né? Muitas vezes nós repetimos nesse novo vínculo aquilo que é alguma coisa de outros tempos, né? Talvez uma situação que foi adequada a um certo tempo e que já não é mais adequado a esse novo tempo, né? Por exemplo, um exemplo disso poderia ser: eu venho de uma família com muitas restrições econômicas, né? Em que havia uma necessidade muito grande de poupar, né? Havia um controle muito estrito sobre possibilidade de prazeres materiais, e eu vou para essa nova relação com esse modelo, por exemplo, de relação com a questão financeira. E muitas vezes isso pode se chocar com um outro modelo de alguém que valoriza muito mais os prazeres materiais, a fruição deles, acha que vale a pena
aplicar, né, dinheiro nisso, e isso pode ser a fonte de muito conflito. E pode se manter um padrão restritivo, por exemplo, mesmo numa situação que pode ser financeiramente diferente da situação originária, né? Então, essa dimensão da repetição, né, e da necessidade de elaboração e de transformação de padrões, né, aprendidos através do tempo, é alguma coisa que é muito presente e marcante na vida dos casais, né? Agora, é também interessante pensar, não só no sentido, né, de toda essa dimensão que eu estou chamando aqui, que eu chamo aqui do intrapsíquico, do intrasubjetivo, na história que cada um traz, né, as suas origens, as suas dificuldades, as suas neuroses, as suas loucuras, né? Tem um psicanalista argentino muito interessante que é o Blecher, José Blecher, né, que diz que é no casamento e na família o espaço onde a gente pode, de alguma maneira, né, dar vazão, né, a aspectos mais difíceis nossos. E deveria ser assim mesmo, né, porque é o espaço da intimidade. Mas também isso coloca muitos desafios para essa relação. E os desafios dizem respeito à capacidade que o outro tem de conter aquilo que pode ser da ordem da minha ansiedade, da minha angústia, das minhas limitações, dos meus medos, né? Será que eu encontro no casamento, no outro, um continente, um acolhimento para essas angústias, ansiedades que eu trago, né? O que o outro faz com isso? O outro tolera e pode me ajudar a pensar e elaborar essas questões, ou o outro pode ficar mais ansioso ainda com a minha ansiedade, pode devolver a minha ansiedade para mim de uma maneira concreta, de uma maneira bruta, né? Como alguma coisa intolerável. Que espaço, né, há no casal para poder haver possibilidades de elaboração, de manifestação, de expressão e de transformação, né, das ansiedades? Quer dizer, que espaço o casamento pode dar para ser um espaço, de fato, de desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas, porque, afinal de contas, é isso que também está em jogo, né? A possibilidade de, através do casamento, nós crescermos, nós nos expandirmos, nós nos desenvolvermos, né? Se o outro não tolera ou está restrito a padrões, né, muito fechados, por exemplo, em relação aos quais há uma expectativa de que o companheiro ou a companheira só se conforme, né? Não há espaço para um desenvolvimento pessoal. Então, acho que todo casamento envolve essa espécie de desafio, né? De, ao mesmo tempo, constituir alguma coisa nova, né? É um novo vínculo, é uma nova relação, pode dar origem a uma nova família, mas também a possibilidade de abrir para o espaço de cada um, para o desenvolvimento de cada um. Se é possível, uma contribuição mútua nesse sentido, né? Agora, quando um casal se forma, um vínculo, né, de casal se forma, esse vínculo é alguma coisa nova, né? A gente poderia dizer uma espécie de um terceiro, né, que não se reduz nem à história de um, nem à história do outro, nem ao mundo de um, ao mundo do outro, modo de ser de um, modo de ser do outro, é alguma coisa nova, porque são duas pessoas, né, diferentes, são duas pessoas que vêm de histórias diferentes que se encontram e que, então, necessariamente criam alguma coisa que não existia antes, né? Tem autores, né, que trabalham dentro desse campo do que se chama da psicanálise dos vínculos, né,
então, de uma tentativa de compreender a dinâmica psicológica de funcionamento dos vínculos, que dizem, e eu gosto bastante dessa ideia, de que não é os sujeitos que criam os vínculos, mas são os vínculos que criam os sujeitos. Que nós somos sujeitos de vínculos, né? Então, a ideia de que os vínculos nos constituem. E eu acho que nós temos essa experiência, né? De que em cada vínculo nós somos pessoas de alguma maneira diferentes, né? É claro que a gente pode considerar que há um núcleo, né, identitário reconhecível, mas eu posso ser muito diferente com meu marido do que eu sou com uma filha, do que eu sou como professora, do que eu sou na relação com amigas ou com amigos, né? Onde a cada vez eu posso emergir, eu posso surgir para mim mesma de uma forma diversa, né? Então, é nesse sentido que os vínculos criam, constituem os sujeitos, né? E que tem a ver com aquilo que eu dizia, né? De que maneira um determinado vínculo de casal permite o desenvolvimento de sujeitos, né, capazes de manifestar, né, o seu ser, alguma coisa mais verdadeira, ou de se expandirem, qual o espaço de liberdade que há para cada um, não é? Ou de que maneira esse vínculo acaba por constranger ou restringir, né, as pessoas a determinados papéis ou determinados lugares, né? Acho que tudo isso faz parte dessa enorme variabilidade do que a gente está chamando de casal. E aqueles que se debruçaram sobre o estudo dos vínculos, né, deram muito atenção à questão da comunicação, à questão da linguagem, né, de todas as vicissitudes, de todas as possibilidades ou impossibilidades de linguagem, né, presentes nessa relação e dos seus transtornos, né? Então, as possibilidades de diálogo, de troca, através das quais se pode haver conhecimento e aceitação mútua, né? Mas também os mal-entendidos que são tão comuns nos casais, não é? Quando eu digo alguma coisa, mas o outro entende outra coisa, de uma outra maneira, seja através de um tom de voz, de um gesto, ou através de algum conteúdo que dito de uma maneira que ressoou no outro de uma maneira incômoda, né? Então, maus entendidos, né, é um capítulo grande quando a gente pensa nesse campo da linguagem. A questão também dos silêncios, né? O que pode ser dito, o que não pode ser dito. Eu acho que cada casal vai criando de alguma maneira, né, através das experiências mútuas, essa espécie de repertório, né, daquilo que pode ser dito, daquilo que tem que ser silenciado, daquilo que se conhece, daquilo que não se conhece do outro, né? Do quanto se conhece ou do quanto não se conhece. Eu acho que nunca nós conhecemos inteiramente o outro, né? E, de certa maneira, isso também é um direito de cada um de nós, não é? No sentido de podermos preservar também uma área de intimidade ou uma área própria, né, que não está sempre aberta, né, ou possível de ser devassável, né? Eu acho que é diferente quando a gente pensa sobre a possibilidade de conhecer o outro, né, ou a possibilidade de conviver com o outro, que sempre é, de alguma maneira, um desconhecido para nós, né? Até porque nós mesmos somos desconhecidos para nós mesmos, né? Eu acho que é isso que a gente aprendeu com a psicanálise, de que nós somos desconhecidos de nós mesmos. Acho que é isso que a Clarice Lispector está dizendo. E é claro também que é preciso
considerar que o outro também é um desconhecido, ou que tem uma parte que é desconhecida, né, de nós e de si próprios, né? Isso, acho que é uma questão importante, porque muitas vezes os casais podem considerar que devem saber tudo sobre o outro, né? Mas o quanto que isso contém de ilusão ou de impossibilidade ou mesmo de violência, né? Porque talvez o importante é preservar essa noção também do desconhecido em nós e no outro. Hoje, embora o tema, né, casais, seja um tema extremamente complexo e eu procurei introduzir algumas questões, né, que envolvem essa complexidade, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Num próximo vídeo, eu gostaria de que a gente pensasse um pouco mais sobre formações de casais, casamentos, dinâmicas de casamento no Brasil hoje, trazendo alguns dados e tentando refletir sobre a realidade contemporânea e o impacto na própria existência e na vida de casais.